Vamos abrir o programa de hoje tentando entender esse indiciamento do ex-governador Geraldo Alckmin pela Polícia Federal. Quem vai nos ajudar nesse primeiro momento a entender melhor essa história toda é o repórter Leonardo Martins. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, foi indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. Ele é alvo da segunda fase de uma investigação da Operação Lava Jato, que apura crimes eleitorais. Além do tucano, foram indiciados o ex-tesoureiro do PSDB, Marcos Monteiro, e o ex-assessor de Alckmin, Sebastião Eduardo Alves de Castro. A acusação contra o ex-governador teve como base delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht. Alckmin é acusado de ter recebido pagamentos via Caixa 2 para a campanha dele ao governo do estado de São Paulo em 2010 e em 2014. Em depoimento no ano de 2017, Carlos Armando Guedes, um dos funcionários da empresa, disse que foi representante da Odebrecht nas negociações com Alckmin. Mas lá na reunião, quando eu entrei, eu percebi que eles já tinham conversado. Estava definido. Estava definido. E daí, quando eles ficaram de pé, assim como quem diz, acabou o tempo, o doutor Alckmin pediu para a secretária um cartão que tinha um nome, os contatos, me entregou aquilo lá. Sem falar nada. Como que foi isso? Não, ele disse só, esse aqui é meu cunhado, aqui, que a gente combinou aqui com o doutor Araújo. Em nota, o ex-governador de São Paulo chamou o indiciamento de injustificável e precipitado. Segundo Alckmin, a ele foram negados o prévio conhecimento dos fatos, além do direito fundamental de se defender. Ele afirmou que sequer foi chamado a prestar esclarecimentos que poderiam ter evitado, ainda segundo o ex-governador, o seu indevido e imerecido indiciamento. O governador João Dória afirmou por meio do Twitter que tem a convicção de que Alckmin vai esclarecer as acusações. O diretório estadual do PSDB em São Paulo ressaltou que tem absoluta confiança na idoneidade de Geraldo Alckmin. A partir de agora, os promotores do Ministério Público devem decidir se irão apresentar uma denúncia, pedir novas apurações ou solicitar o arquivamento do caso. Bora debater esse assunto do indiciamento do ex-governador paulista e Geraldo Alckmin. Adriles, queria começar por você hoje. Sim, senhor. É o seguinte, eu quero saber na sua avaliação como é que esse indiciamento, essa ação da Polícia Federal afeta a imagem do ex-governador de uma maneira específica e a imagem do PSDB de uma maneira mais geral. Afeta profundamente, né? Porque o triunvirato, os três grão-duques do PSDB, do Tucanato, José Serra, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, foram todos alvejados e alvejados de forma muito incisiva. A questão que se coloca é a seguinte: a acusação do Alckmin é basicamente um caixa 2, né? Você recebe dinheiro, doação de uma empresa, de uma empreiteira, no caso, e depois você eventualmente presta favores no governo a essa empreiteira. Essa não é uma prática só do PSDB, como de todo o sistema político do país. A gente tem que se perguntar, vai ruir toda a República para reformar a política brasileira? Eu acho que deveria, sim, mas eventualmente todos são culpados em maior ou menor medida. É corrupção? Não tenho dúvida que é. Eventualmente, nenhuma empresa doa. Uma empresa te compra. Uma empresa compra o seu serviço futuros como político, ou seja, você fica amarrado àquela empresa que te presta um favor e que ela vai cobrar em troca, ou seja, é corrupção direta, mas todos fizeram, é diferente, e aí eu acho que a gente tem que entrar na lei das proporções, de um enriquecimento ilícito pessoal. Eu acho que essa que deveria ser a linha de corte. O Serra, por exemplo, tem 40 milhões numa conta da Suíça. É sobra de campanha? É muito estranho. O Alckmin não tem, até esse momento, esse tipo de coisa. Ou seja, parece que foi para a campanha mesmo. Há dúvida que teria sido algum tipo de propina. É esse o ponto de corte, mas é muito difícil esse tipo de investigação. No Lula, no caso do PT, que comprou o Estado inteiro, que fez uma coisa muito pior, muito mais grave, que era subornar partidos e deputados inteiros diretamente para votarem com eles, para fazerem parte do governo, e ganhou favores pessoais, como sítios, apartamentos, aí eu acho uma coisa mais grave que se destaca dessa hegemonia de uma prática difundida. Agora,
É corrupção? É. Eles vão negar? Vão. O que eles vão fazer? Eles vão falar a mesma coisa que o Flavinho está falando? Todo mundo fez? E eu também, eu serei o bode expiatório? Sim, são bodes expiatórios, mas são bodes expiatórios de uma prática nefasta, canalha, imunda, corrupta, que tem que acabar no país. Agora, Joel, eu até escrevi isso no meu Twitter agora há pouco. Eu esperava já do Serra, esperava do Aécio, agora do Alckmin, pra mim, é um negócio surpreendente. Pois é, e lembrando que ele está indiciado, né, Paulo? Então não dá pra gente cravar que uma pessoa é culpada antes de sequer ter sido devidamente aí investigado e julgado. Ele mesmo, pelo menos na entrevista que eu vi, demonstrava ter muita segurança de que tudo será esclarecido e que não tem nenhum mérito nisso aí. Vamos ver, eu não boto mão no fogo por absolutamente ninguém, mas também, como Adrilles, me expresso uma surpresa. O Alckmin, pelo menos entre pessoas que o conhecem, tem fama de ser uma pessoa bastante proba, ali pelo menos na vida pessoal. Então, nós vamos ver, ninguém está acima da lei. A investigação tem que correr mesmo. Eu acho um erro nesses casos também tentar politizar muito uma investigação. Qual que é o interesse por trás dela? Não importa. Vamos investigar e vamos ver os fatos e vamos descobrir se tem mérito ou não tem mérito na investigação. Agora, eu queria retomar, Paulo, que você fez ali no começo a pergunta sobre o PSDB de uma maneira maior ali, né? O PSDB é um partido que está num beco muito difícil de sair, né? Porque as suas principais lideranças tradicionais estão todas aí meio comprometidas, algumas de uma forma mais séria, outras menos. Além disso, é um partido que perdeu o seu lugar, o Adrilles vai ficar bravo, mas eu vou falar, perdeu o seu lugar de direita no debate político brasileiro, porque agora tem uma direita ocupada aí pelo bolsonarismo, então o PSDB ficou meio sem um público natural para votar nele e está tentando se redescobrir, né, se reinventar. Sem dúvida alguma, o principal nome que está fazendo isso hoje em dia é o João Dória, que é o governador de São Paulo, mas não está claro se ele vai ser bem sucedido nisso de conseguir transformar de novo o PSDB numa legenda disputando aí o Executivo Nacional com força. Muito bem. Ô, Joel, acho que é importante a gente explicar aqui para a nossa audiência, para o nosso ouvinte, principalmente, que está nos escutando, muita gente não entende o que é indiciamento, né? Indiciamento é a fase final, né? O relatório final que a Polícia Federal faz de uma investigação, no caso, está sendo feito aí sobre o governador Geraldo Alckmin, e agora o próximo passo é exatamente como o Joel falou, encaminhar esse documento que eles fizeram para o Ministério Público Eleitoral, que aí sim, né, Joel, vai decidir se abrirá ou não uma denúncia contra o governador Geraldo Alckmin. Tô certo ou tô errado, Joel? É isso mesmo? É isso aí, o processo é esse mesmo. E vamos assistindo agora. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade sempre que o tema é corrupção, né? Porque qualquer que seja a figura, parece uma denúncia, ou então a pessoa é indiciada, ou então abre-se o processo. O que a gente tem para falar? Eu tenho para falar o seguinte, olha, que se julgue com justiça e vamos apurar os dados, os fatos e ver se a pessoa é culpada ou não, né? Não tem nem que condenar, nem que inocentar alguém antes da hora, um comentarista aqui. Perfeito. Agora, Zé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, jogar para o debate uma questão que eu acho que é bem fundamental. O que na eleição de 2018 correu nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, aquele papo de que, poxa, eu não tenho em quem votar, vou votar no Bolsonaro, né? E aí a pessoa optou por votar no Bolsonaro. Você acha que esse indiciamento do Geraldo Alckmin faz esse argumento de que eu não tenho em quem votar trazer uma força extra ao presidente Jair Bolsonaro? O que você acha, Zé? No momento, sim, né? Mas lá atrás, não. O próprio Alckmin dizia que ouvia de prefeitos que ele procurava, se o senhor seria um ótimo presidente da República em tempos de paz, mas agora nós estamos em tempos de guerra e precisamos de uma pessoa agressiva, como Bolsonaro. Então, era a ideia mais ou menos assim. O Alckmin, naquela época, ele era considerado acima de qualquer suspeita nesse quesito, né? E tanto é assim que na Odebrecht, na lista lá dos codinomes, o nome dele era Santo, né? Para você ter uma ideia. Uma legião na política nacional. O PSDB, lá atrás, inventou aquela história lá de pegar o dinheiro de publicidade, deu em cadeia para o ex-presidente do partido, ex-governador de Minas, o Azeredo. E depois houve um alastramento pela política, o PT entendeu rapidamente que precisava lidar com empresários e tomou conta, em vez de indicar partidos para
fazer caixa no governo, ele fazia caixa e comprava partido, deu no mensalão. Então é isso mesmo, a política antiga era regada a esse dinheiro. Para se ter uma ideia, a Dilma, segundo delação do Palocci, gastou R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão na campanha. Se isso não é compra-voto, eu não sei mais o que é. E o Aécio Neves ficou perto de R$800 milhões, ou seja, gastou a mesma coisa da Dilma. A gente viu nas delações da JBS e de outras que eles doavam para o Aécio e doavam para a Dilma naquela disputa. Então isso fica muito claro de que toda a eleição era regada a dinheiro privado. E aí veio o Supremo, não foi o Congresso, o Supremo proibiu, vetou a doação de campanha eleitoral. Adriles, você está certo, eu detesto essa palavra doou 10 milhões, 4 milhões para algo. Como o empresário vai fazer isso? Não faz, ele investe e é isso que acontece. E a ideia de que da agora para frente a coisa vai mudar, tem que mudar. Os empresários não podem continuar com a chave do cofre. Esse processo acabou viciando primeiro o mercado, porque não havia licitação clara. Se houve pagamento de propina ou doação de campanha, aí a coisa era dividida e não disputada entre empresas, como deve ser o liberalismo. E também fraudou a democracia, porque a democracia não é correta quando alguém gasta R$1 bilhão numa campanha. E, por último, 2 pontos. O primeiro é que a novidade é a justiça eleitoral. Os políticos correram para a justiça eleitoral com medo do Supremo. E o segundo é o seguinte, o Supremo vai ter que decidir sobre essa tal doação e se isso é ou não lavagem de dinheiro. São 3 crimes aí: lavagem de dinheiro, corrupção passiva e formação de quadrilha. Perfeito, Zé. Ô, Adriles, uma coisa que me chama muito a atenção, né? A Lava Jato tá parecendo o rádio, né? Todo mundo fala que vai morrer, mas na realidade fica cada vez mais forte, né? O que você acha dessa atuação da Lava Jato? Mostra força e uma coincidência aqui que eu quero elencar. É coincidência, não é? Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça. A gente tá vendo uma série de operações acontecendo. Tem alguma relação ou não? Olha, a gente não pode fazer um julgamento tão precipitado assim, mas é uma coincidência curiosa que marca exatamente a saída do Sérgio Moro, que sempre foi, entre aspas, né, acusado de ser um pouco mais leniente em relação à corrupção tucana. Eu acho que não, eu acho que o foco na corrupção petista é porque o governo foi recente. Os governos do Alckmin, os governos do Serra foram mais para trás. Então, eles tinham que ter uma prioridade em cima do governo vigente à época. Agora, eu queria levantar uma questão até com o Zé Maria. Toda essa política antiga está arraigada no Congresso inteiro, nos partidos, no PSDB, no PMDB, no DEM, todos os partidos que compõem, de alguma forma, mais ou menos, a base de apoio do governo Bolsonaro. E o Bolsonaro foi eleito com esse discurso de acabar com a política antiga. É claro que existe uma certa demagogia aí, porque ele vai ter e já está negociando com esses políticos antigos. Se fizer uma varredura, cai todo mundo. DEM, PSDB, PMDB, etc. E aí, com quem que o Bolsonaro vai poder dialogar? Ou seja, há que se ter, Zé Maria, uma certa leniência em relação a essa prática que é corrupta, mas que poderia ter sido enterrada no passado? Ou tem que fazer uma caça às bruxas nesse momento e colocar todo mundo no cemitério? Como é que faz, Zé Maria? Todas as mudanças chegam de uma forma mais tardia no Congresso Nacional, é verdade. Sinceramente, eu vi esta aproximação do governo Bolsonaro do Centrão o mesmo momento em que José Dirceu chamou Lula, no início do governo, e depois de várias derrotas, e disse: olha, nós temos que fazer uma base no Congresso Nacional ou perderemos todas e seremos caçados. Mas aí ele pagou, né? O problema foi esse. Então, exatamente. Aí o que o Lula fez? Dominou o Congresso Nacional de tal forma que não perdia nada. E agora o presidente Bolsonaro se aproxima de uma maneira diferente. Os deputados e senadores estão, assim, numa fissura danada, né? Doidos com a chave do cofre. E aí veio o início, ainda é o início. Bolsonaro diz que demite qualquer suspeita dos indicados pelo Centrão. Mas o certo é que houve indicação política e durante a campanha não foi discutido isso, aliás, o contrário. Mas é impossível, nesta estrutura partidária,
que um presidente da República governe com adversários fortes no Congresso Nacional. Perfeito. Joel, para a gente fechar, algo mudou na gestão da Polícia Federal depois da saída de Sérgio Moro? Olha, Paulo, eu duvido muito que o Sérgio Moro estivesse segurando processos ali, mas se ele fizesse isso, segurando investigações, ou seja lá o que for, duvido muito que os procuradores e que a Polícia Federal não falaria nada, assim, eles são comprometidos com o combate à corrupção e não é porque é um Moro lá em cima que eles pegariam leve, assim como eles se aliaram de certa maneira ao Bolsonaro, depois se arrependeram ao ver que ele, segundo eles, o Bolsonaro sim estava sabotando o combate à corrupção, tenho certeza que falariam e fariam a mesma coisa com o Sérgio Moro. Então, quanto a isso, eu realmente não vejo motivos para achar que tenha relação uma coisa com a outra. Agora, o Adriles tocou num ponto aí que eu já pensei isso no passado também, eu defendia quando houve aquela ideia, uma ideia que meio que saiu da mesa e não se falou mais dela, mas numa anistia para a Caixa 2 pura, sabe? Não para o político que enriqueceu, que levou dinheiro para ele, enfim, que usou dinheiro aí para enriquecimento ilícito, mas doações de campanha não declaradas do passado, e que isso fosse uma coisa que anistiasse. Eu não seria totalmente contra essa ideia, porque eu sei muito bem que vai pegar todos os partidos. Agora, um ponto a gente tem que conceder ao Supremo, hein? Desde que eles vetaram a possibilidade da doação empresarial, a gente teve uma campanha presidencial, essa campanha de 18. E, sem dúvida alguma, deve ter havido Caixa 2, ali também, doações por baixo do pano, a coisa vai ser investigada, mas eu duvido muito que, mesmo com o que vai se descobrir disso aí, que a gente vai chegar sequer próximo dos valores multimilionários que foram as campanhas de 14, como o Zé Maria lembrou. Então, essa pequena decisão do Supremo de não permitir mais a doação de empresas, ela barateou as campanhas e diminuiu muito o volume dos recursos lícitos e ilícitos que corriam aí nas nossas eleições. Então, me parece que foi um claro avanço. A ação deram uma facada de 3 bilhões no bolso do contribuinte para fazer investimento público de campanha. É complicado, né, nosso sistema político, enfim.